Eu acho que um dos pontos importantes para a gente poder começar é pensar no que é essa autoaceitação do corpo. Né? Como é que você entende isso, Miriam? Nossa, o meu processo de autoaceitação, eu até acho que eu comentei faz pouco tempo, foi muito de dentro pra fora. Muito antes de passar pelo corpo, o corpo na verdade foi perdendo importância naturalmente, assim, muito organicamente, conforme eu coloquei de volta na minha vida coisas pequenas, mas muitas coisas que estavam perdidas, que tinham se perdido no meio do caminho, enquanto a única coisa que eu tinha era a busca pelo corpo. Então, assim, eu percebi que eu nunca mais terminava um curso, eu já comecei vários cursos que eu não terminava, que eu tinha vontade de aprender um monte de coisas, de fazer um monte de coisas, de viajar. É mais ou menos como eu coloquei no post de hoje. Muitas coisas da minha vida que me proporcionariam orgulho, né, de ter conquistado alguma coisa, de ter, enfim, ou de ajudar alguém, de fazer alguma coisa legal. Todas essas coisas não existiam mais porque eu tava sempre preocupada com a comida e com o corpo e com a doença e, enfim. E aí, conforme eu fui colocando essas coisas de volta, eu fui parando de ter tanta vontade de focar naquele corpo. Então, assim, comecei o projeto, né? Eu sempre comento com o pessoal, em vez de eu editar o vídeo, eu ficava pensando, será que eu edito esse vídeo ou eu vou pra academia? E eu não tinha vontade de ir pra academia, eu tinha vontade de editar o vídeo, porque era uma coisa mais importante, que tava me trazendo mais valor naquele momento do que ir lá malhar um pouco. Então, esse foi o processo que eu passei o ano passado. E nunca teve a ver com ficar na frente do espelho, me forçando a gostar desse corpo. O dia que isso aconteceu foi muito natural, assim, porque eu comecei a comprar lingeries pro meu corpo, né? Em vez de comprar bojo, coisa que apertasse, empurrasse, não sei o que, espremesse. Arrumasse, exatamente. Eu comecei a comprar roupas que ficassem bem no corpo que eu tava, né? Que tava surgindo ali diferente, porque eu tinha parado de ser tão restrita com a alimentação, tentando diminuir as compulsões, né? Porque eu percebi que no meu caso as restrições sempre me levavam a compulsões, então eu tava parando e o corpo tava mudando. E aí um dia, eu lembro que eu tava fazendo até uma foto pro Instagram e eu passei na frente do espelho rápido e olhei assim e eu falei, nossa, ficou legal essa lingerie, era assim, até essa daqui que eu tô, que é assim, da última foto. E eu falei, nossa, ficou legal, que legal. Até que não tá ruim, sabe? Assim, não foi uma coisa que eu olhei e falei, agora eu amo essa barriga, agora eu amo tudo, eu amo essa celulite. Essa estria. Exatamente. Começou com, bom, não tá tão ruim, sabe? Porque quando eu olhava pra aquela pessoa que tava no espelho, eu comecei a ver a Miriam que tá fazendo tudo isso, que tá no meio desse projeto todo que me dá tanto orgulho, a Miriam que tá terminando coisas, a Miriam que tá organizando a vida financeira, que tá parando, sabe assim, todas essas coisas que eu tinha vergonha de não conseguir botar em ordem, conforme eu fui conseguindo arrumar essas coisas, quando eu olhava pra mim eu não via mais só o corpo, eu via tudo isso. Então, foi isso que eu entendi como processo de aceitação. Não é olhar para aquele corpo e de repente amar aquele corpo. É se amar nos pequenos detalhes, de dentro para fora, a ponto de você não conseguir mais se odiar por causa do corpo. Isso é uma questão importante que, assim, aqui no consultório eu vejo demais. Muitas das pacientes, até de e-mails que eu recebo, mensagens no direct, assim, mas como eu faço isso? Como é que eu posso gostar do meu corpo? Já começa que muitas dessas mulheres, dessas meninas, tem toda uma questão muitas vezes de uma certa ojeriza, de um nojo do corpo, como se não pudesse amar um corpo que não é perfeito, entre aspas, dentro desse padrão hoje dado como o corpo que é aceito, né? Então, primeiro, nenhuma de nós mulheres fomos ensinadas a gostar daquilo que nós somos, mas sim a cultivar ou melhor, a procurar aquilo que nós não temos. Sim. Né? Então, é o corpo, é o peito, é o bumbum, é o cabelo. Então, se é enrolar, tem que ser liso, se é liso, tem que ser enrolado. Por aí vai, né? Uma questão de que não se basta de alguma forma, tem sempre algo que precisa ser melhorado. E que muitas vezes não tem esse olhar para dentro, né? Tem esse olhar só que ele é físico dessa moldura que se cria, né?
E aí é interessante porque quando você começa a falar de autoaceitação do próprio corpo, não é só do corpo, mas é de si própria. Sim. Uma das primeiras coisas das perguntas que surgem é assim, mas como fazer isso? Como se tivesse uma receita, um manualzinho. Exatamente. Primeiro, item número 1. E quando você diz para essas meninas, eu acredito que você, nas mensagens particulares que vêm, ou para mim também como profissional, quando digo, é isso que a gente vai construir aqui, é isso, na tua fala, é isso que você precisa buscar, muitas delas ficam extremamente incomodadas de como se isso não fosse possível. E eu acho que é um ponto também importante a gente poder dizer, pessoal, acreditem, é possível sim. Né? É um processo. É um processão. Né? E é como eu tava comentando com você, né, Van, antes. Pessoal, eu tava contando pra Van da primeira vez que eu não quis ter compulsão. Que, né, eu recebo muitas perguntas assim, olha, como que foi que você parou? Como você faz para evitar a compulsão? Como você faz para não odiar o seu corpo? Sim. E aí, isso que a gente tá falando aqui é muito importante, porque eu recebo mensagens também assim, eu já tô indo na terapia há 2 meses e ainda não parei de odiar o meu corpo. Gente, o processo da terapia, de se redescobrir, né, porque eu sempre comento com o pessoal que é louco que a gente queira se amar sem se conhecer, porque a gente não se conhece. Sim. Na maioria das vezes, a gente vai pegando coisa dos outros, né? Isso é natural, eu acho, mas eu percebi que chegou um momento da minha vida que eu só escutava as bandas que meu namorado escutava, eu só fazia... Sabe assim, quando você vai fazendo só as coisas que os outros querem fazer e as coisas que eu queria fazer mesmo, às vezes porque não era tão popular e as pessoas não aceitavam tanto, ou porque, sei lá, 1000 motivos, você vai deixando de lado... Aquilo você precisa resgatar, descobrir de novo quem é você, o que você gosta, o que te faria feliz, quais são os pequenos prazeres que iam te fazer se sentir bem. E isso, meus amigos, demora, hein? Sinto dizer, mas, assim, às vezes eu chegava na terapia, como eu comentei com você, falando, não, agora eu descobri tudo, eu já sei como vai passar tudo. Eu comecei a fazer, sei lá, tô arrumando minha casa de manhã, depois eu escrevo um pouco, eu arrumei um outro trabalho novo, agora eu vou cortar meu cabelo assim e tudo vai ser resolvido. E o meu terapeuta falou pra mim, olha, tá bom, beleza, você tá me falando que você tá conseguindo equilibrar vários pratos, que você descobriu uma fórmula, mas e se não der certo? E eu lembro que eu falei pra ele, eu fiquei indignada, eu falei, como assim se não der certo? Você não deveria me colocar pra cima? Você não deveria me dar força? Eu tô aqui falando que eu tenho a resposta, você tá falando que não? E aí demorou muito tempo pra eu entender o que ele tava querendo dizer, que era... O intuito, na verdade, é a gente conseguir ficar bem, mesmo quando tudo que a gente planejou sai errado. Mesmo quando a gente não consegue passar 2 dias sem compulsão, né? Mesmo quando a gente, enfim... Ou bulimia. Exatamente, porque essa coisa de meta, por exemplo, eu vou ficar 3 dias sem vomitar. Aí você vomita no segundo, você fala, pronto, sou um lixo mesmo, realmente. Porque eu não consigo, né? Exatamente. Não vai dar certo. Sendo que é impossível você colocar essa meta, isso tem que vir ao contrário, né, de dentro pra fora. Então, como eu estava contando, esse dia que teve um dia que foi o ano passado, na metade do ano passado, e eu tava me sentindo mal em casa, e aí eu falei, não, hoje eu vou comer, hoje eu não quero nem saber, aquela coisa que a gente se programa pra ter a compulsão. E aí eu pedi comida, e quando a comida chegou, eu olhei, era um hambúrguer, eu falei, eu não quero, não adianta nada, eu não quero fazer isso, eu já sei o que vai acontecer depois, eu já sei que não vai resolver nada. E aí eu me peguei sozinha com uma questão importantíssima. E agora, o que eu faço com isso que eu tô sentindo? Se eu não vou comer, se eu não vou beber, porque eu já sei que não adianta, eu não quero fazer, o que eu faço? Então você só vai saber, de novo, como lidar com a sua tristeza se você se conhecer. Se você souber o que você pode fazer ali naquele momento de pequeno que vai te trazer um pouco mais de paz, né, Eva? E até de deixar essa tristeza aparecer. Porque muitas vezes a compulsão, a bulimia, tudo que está envolvido no transtorno alimentar, ele está ali camuflando, está ali abafando tudo que tem por baixo. E o que tem por baixo é você, são os seus sentimentos, as suas frustrações. É a sua vida que de alguma forma não consegue submergir ao transtorno. Então o transtorno se torna a bandeira de uma pessoa, de uma vida. Então eu sou isso, que eu acho que é uma das falas mais difíceis quando a gente escuta de um paciente, de que você se torna a doença. Nada mais, nada menos, né? É um rótulo, eu sou isso. Então a minha vida
é calcada nisso, meu trabalho é calcado nisso, a minha vida afetiva é calcada nisso, a falta de relação com os meus sentimentos vem só no transtorno e para. Há uma paralisia. Eu Nada me mais muito importa. assim. É uma paralisia total. Eu sempre costumo usar a imagem que é como se você estivesse totalmente enrolada com os braços para baixo, assim, sabe? Não tem não tem como mexer. Você mexe no máximo a cabeça e olha lá. Exatamente. E aí a gente vai se travando cada vez mais, né, amor? Porque eu lembro 2013, que foi uma fase foi um ano muito difícil pra mim, que eu até também fiz o post aí anteontem falando que foi quando eu busquei ajuda. Era um ano que realmente era assim, não é que eu não conseguia pensar, eu estou me sentindo assim porque eu estou sem trabalho, porque eu estou, enfim, deprimida, porque eu estou não sei o quê. Eu pensava ao contrário, eu não consigo trabalho, eu não consigo levar minha vida pra frente porque eu tenho bulimia. Então, não conseguia entender que, na verdade, tudo era o contrário, né? Que era aquilo tudo que estava me levando... exatamente. Então, esse processo que acho que é importante a gente entender, que não adianta você chegar na cadeira do terapeuta pensando, eu quero parar de vomitar. Você vai começar ali, você vai abrir... O parar de vomitar tá aqui, igual a Van disse, né? Você vai abrir isso aqui e vai lá embaixo, descobrir como é que você chegou aqui. Como é que você chegou a precisar disso? O que está acontecendo por baixo? E tudo isso é muita coisa, né? Às vezes vem lá, tem coisas que você nem imagina. Por exemplo, hoje parece uma coisa bem boba, assim. Mas até pouco tempo, eu nunca tinha conectado a questão dos desfiles de beleza, quando eu era criança, com o transtorno alimentar. E hoje eu falo, gente, mas é tão óbvio, assim. Eu cheguei aos 13 anos... tendo certeza que eu não podia engordar por vários fatores, e esse foi um de muito peso, né? E a insegurança que isso gerou e tudo. E até pouco tempo, eu fui descobrir isso, sei lá, 2 anos atrás na terapia. Então, são coisas que a gente às vezes nem sabe que a gente tem que descobrir. Então, é um processo bem longo, mas que vale muito a pena, porque daí quando você chega aqui, você não precisa ficar fazendo esforço pra bulimia ir embora. Ela vai embora naturalmente, porque aí você já sabe melhor quem você é, tá resgatando coisas, né? Enfim, tá tendo uma vida além da doença, exatamente. E até quando a gente fala dessa diferença dos corpos, eu acho que uma outra coisa que é até importante, assim, essa disseminação que a gente tem dessa vida fitness hoje em dia, né? De que todo mundo tenha que. Eu brinco que toda frase que começa com tem que já começou mal. Né? Não tem que nada. Um monte de gente pode escolher, pode querer ter essa vida, pode. Mas hoje em dia isso se tornou tão normal que é como se todo mundo tivesse a obrigatoriedade, é quase um desvio de caráter não conseguir ser fitness, né? Como é que você não consegue manter uma dieta X ou Y ou alcançar um peso? Exatamente. Não, e desvio de caráter hoje em dia. Exatamente. Daqui a pouco vai estar no DSM-5, sabe? E sem na contar... classificação de doenças. Pois é, não, e sem contar aquele papo de que você só pode, que você só tem aquele tipo de exercício que é bom pra saúde. Só tem aquele tipo de dieta que é boa pra saúde. Então, há um tempo atrás comentaram lá, um professor de educação física comentou, porque eu tava dizendo que você pode buscar outros tipos de exercício físico que sejam mais prazerosos, que você consiga manter, né? Que você consiga fazer. E aí a pessoa... Seja sustentável. Exatamente. Então a pessoa me disse que não é assim, que nem tudo na vida tem que ser prazeroso e que a musculação era necessária se você quisesse ter uma velhice digna. E aí eu comentei com ele, eu falei, olha, primeiro, né, que entre você ficar parado e você fazer uma dança porque é gostoso, faça uma dança. Porque às vezes tem gente, a minha mãe nunca conseguiu fazer musculação, ela não gosta, ela não suporta. Mas ela gosta de fazer outras coisas, ela gosta do pilates, ela gosta da hidroginástica, sei lá. Que seja se mexendo, porque ela não vai, ela acaba faltando. Então, entre uma coisa que você não vai fazer porque você não consegue gostar e uma coisa que você vai fazer que talvez não tenha tanto efeito quanto a outra pra construir músculo. Mas tem prazer. Exatamente, vai ter continuidade, né? E sem contar que a minha avó fez 80 anos esse fim de semana aí, tá maravilhosa, nunca fez musculação, né? Mesmo com toda a perda exatamente. muscular, porque ela faz a hidroginástica dela, até hoje, com 80 anos, ela vai, faz a hidroginástica dela, ela vai na feira sozinha, ela busca as coisas, ela tá o dia inteiro em pé pra lá e pra cá. Então, assim, claro que você vai otimizar se você tiver ali a musculação desde sempre, tiver uma estrutura muscular boa. Mas se você não consegue, se aquele ambiente te faz mal, se esse exercício não te prende, você não consegue fazer, não é a única
opção que você tem na vida para ser saudável. Tem um certo terrorismo, né, com essa questão da saudabilidade, né? Para ser saudável você precisa fazer isso. Claro, a gente tem muitas formas de procurar saúde e o ideal, né, o que eu acho que faz a diferença é quando você procura um corpo melhor por uma questão de saúde, não só por uma questão Um corpo que estética. funcione melhor, né? Que... É só uma ferramenta esse corpo. E às vezes a gente trabalha com esse corpo como se ele fosse o intuito da vida, né? E não a tua ferramenta para viver. Exato. Para ser feliz, para procurar as coisas que você gosta, para vivenciar. E muitas vezes esse aprisionamento com relação a uma dieta ou um distúrbio alimentar é tão forte que a principal característica que deixa de existir é viver. Exatamente. Vivenciar, viver, tá excluso, né? Tá totalmente excluído. E aí você passa a sua vida inteira pensando que você vai viver quando você chegar lá, quando você emagrecer, quando você... E aí o que eu... Não dá pra aprender pela experiência dos outros, né? Eu acho, mas... A gente sempre tem que sentir pra sentir mais forte, mas eu acho que é legal mostrar, por exemplo, porque isso foi o que aconteceu comigo. Primeiro que durante 15 anos eu fiquei buscando aquele corpo do jeito errado, então, né, adoecendo, fiquei assim em risco de parada cardíaca muitas vezes, porque eu tomava laxante, diurético, vomitava, fazia exercício além da conta, fazia jejum, então o meu corpo ficou muito fraco. Purgação de todas as formas. Exatamente, então, ou seja, podia ter perdido a minha vida em vários momentos aí, então já começa, podia ter perdido mesmo, né? Não é brincadeira. Não assim, perdido momentos, perdido a vida mesmo. E depois, quando eu recuperei minha saúde física, que eu resolvi me alimentar melhor e me exercitar, eu cheguei aos 14% de gordura, não tinha nada de gordura em lugar nenhum no corpo quase, e foi a fase que eu me sentia mais insegura de todas. Porque era isso, era tanto foco ali, era tudo ali. Eu não fazia mais nada, assim, a minha vida era cozinhar, preparar marmita, fazer exercício, musculação de manhã, aeróbico à tarde, sei lá, os hits da vida. Tirar uma foto no espelho pra ver se tava em ordem. Postar... Não, aí escrevi, comecei a pesquisar sobre todos os nutrientes, assim, eu queria saber tudo que cada fruta tinha, cada legume tinha, isso é uma obsessão, quase fiz uma tabela, quase fiz um Excel, poucas coisas na minha vida me fazem mexer no Excel. Mas essa foi uma delas que eu quase. Mas aí era isso, então não sobrava nada. E aí quando... Eu lembro que eu comecei, foi muito engraçado isso, porque antes eu sentia ciúmes de meninas bonitas, assim, que eu achava mais bonitas do que eu. E nessa fase eu lembro que eu comecei a sentir ciúme, assim, das companheiras de trabalho, assim, do meu namorado, mas porque eu pensava, nossa, olha, eu tô aqui só com esses frilinha meia boca, essa menina é formada em não sei o que, é formada em não sei o que, não sei o que. Eu comecei a perceber que quando eu atingi o corpo que eu queria, eu comecei a sentir ciúme das coisas que eu não tinha. Então, assim, da parte profissional, da parte, sei lá, pessoal, de conquistas pessoais, de tocar um instrumento, de falar... Aí você vai ver que realmente, se você não cultiva tudo em equilíbrio, você sempre vai... E se você não aprende que você não tá em falta com você o tempo inteiro, porque você não faz tudo, né? O que ninguém consegue fazer. Exatamente, porque sempre alguém vai ser melhor que você em alguma coisa, sempre... Enfim, mas é isso, quando você aprende esse equilíbrio de que, bom, você tá fazendo o seu melhor, começa por aí, e quando você começa a trazer vida para dentro da sua vida... Não tem nada mais que vai te deixar tão abalada e tão insegura, porque você é você. Aquela pessoa lá pode fazer uma coisa até parecida com você e pode estar se dando melhor do que você, mas você é outra coisa. Por motivos. Exatamente. Mas você é outra pessoa, você tem outro contexto, você tem uma outra vivência. Exatamente. Até quando a gente fala de poder fazer o possível, você pode tentar viver num ideal de corpo, de profissional, na verdade vale para qualquer área, né? Sim. Você pode idealizar uma série de coisas, mas o que é sustentável, o que funciona é aquilo que é possível. Então, se você faz o que é possível... É aquilo que você consegue, exatamente. É aquilo que você consegue, aquilo que está dentro das suas possibilidades naquele momento. Né? E que não tem... Não dá para você comparar com o outro. Exatamente. Eu lembro que eu fiz um post um tempo atrás que era... Ai, não vou lembrar o nome da autora, mas ela fez uma imagem, eu só traduzi. Que era assim, sempre uma menininha pensando no que ela queria ter da outra, né? Não sei se você viu esse post. E era, ela é tão esperta, eu queria ser que nem ela. E a outra pensando dela, mas ela é tão criativa, eu queria ser que nem ela.
Então, sempre vai ter alguma coisa, muitas coisas que a gente não vai ser bom e não vai entender. Então, e tudo bem, porque tudo é assim bem. mesmo. Eu acho que quando a gente fala de se aceitar, é até interessante falar isso. É você aceitar também toda a sua personalidade, quem você é e seus limites. Sim. Porque, por exemplo, eu tenho muitos amigos, eu gostaria de ser uma pessoa mais organizada. Eu tenho uma dificuldade imensa com isso. Então, assim, eu deixo coisas sem responder, eu me perco com documento, com prazo de coisa pra pagar, eu sou terrível, assim. E aí, eu sempre falo assim com alguns amigos, putz, eu queria ser mais assim, sabe? Eu sou mais organizada, minha vida é uma bagunça. E aí eles falam, eu gostaria de conseguir falar na frente da câmera, que nem se fala, entendeu? Eu sou organizada. Então, assim... Pode escrever um post com a clareza exato. Que você escreve. Pois é, então a gente sempre vai ter alguma coisa que a gente não vai ser boa e é legal a gente aceitar isso pra também não ficar dando cabeçada, sabe? Olha, por exemplo, você encasqueta que você quer ser famosa, que você quer, sei lá, ter projeção, mas você é uma pessoa tímida e aquilo na verdade vai te incomodar, vai te deixar ali com medo da reação, enfim, tem que ter um equilíbrio ali das coisas, da onde até onde você consegue ir pra não ser infeliz. Porque senão depois, quanta gente a gente vê, né? Quanta artista a gente vê depois se arrependendo da fama, né? E querendo ter uma vida mais tranquila, porque não era bem aquilo que imaginava. Então, a gente não considera as nossas características, a gente só considera, eu queria aquilo, eu queria aquela vida. Não pensa o que a gente teria que fazer, quem a gente teria que ser pra ter aquela vida, né? Ou qual é o percurso pra chegar naquilo. Exatamente, qual é o preço que se paga. E muitas vezes é um preço muito alto, né? Exatamente. Às vezes é alto pra você, não é alto pra outra pessoa. Depende. Que é a questão da busca pelo corpo de novo, né? Como eu comento com o pessoal sempre, que não foi uma escolha entre um corpo e outro, foi uma escolha entre uma vida e outra. Sim. Então, assim, pra ter aqueles 14% de gordura, eu tinha que ter uma vida que eu não queria ter. E eu descobri isso, e foi foda quando eu descobri isso, porque aí você tem que olhar e abrir mão daquilo que você achou a sua vida inteira, que era o que você queria. Exatamente. Até quando a gente fala dessa diferença dos corpos, é até de poder entender que as pessoas são diferentes, né? Não só de personalidade, mas os corpos são diferentes. Geneticamente nós somos diferentes. Homens e mulheres têm diferenças fisiológicas brutais, né? A nossa descendência, como é que foi a tua vida inteira, os seus hábitos de uma vida fazem diferença no seu corpo. Se foi uma pessoa que sempre teve uma dificuldade com peso, se foi alguém que foi sempre magrinho, tem tantas variáveis envolvidas, e aí às vezes a gente olha uma foto ou uma imagem no Instagram e é aquilo que eu quero, e esquece todo esse entorno, que esse corpo tem uma história genética, fisiológica, de descendência, de hábitos de uma vida inteira, e que por que isso é tão importante? Né? Pra quê da necessidade desse corpo? Por que não entender que os corpos são diferentes e eles contêm belezas diferentes, igual personalidades diferentes? Você tem então alguém que é mais extrovertido, alguém que é mais engraçado, alguém que é mais tímido e que tem a sua beleza em tudo isso. Sim. Né? E o corpo vale a mesma coisa. Exatamente. Né? Mas assim, e acho que um outro ponto também, a gente fala muito dessa imagem dada na mídia, dada no Instagram e tudo mais, do corpo perfeito, mas vamos parar um pouco para pensar quem é que alimenta essa imagem. Eu acho que isso aí já é uma questão mais estrutural da nossa sociedade mesmo, né? Que é uma coisa que vai um pouco além do só nós ali. Que é um papo que eu até falei esses dias, né? Pra quem não viu no Stories, eu tava comentando do filho de uma amiga adolescente, que a menininha, a ex do amiguinho, foi dar em cima dele e ele não gostou e foi falar pro cara, olha, ela tá fazendo isso, não quis, eu não tenho nada com isso, você quer que eu bloqueie ela? Porque eu prefiro ser seu amigo. E aí eu tava pensando como com as mulheres isso é o contrário, né? Aí comentei no Stories, a história da minha... Eu tenho várias histórias, assim, então umas que eu comentei... Da minha melhor amiga, que é até hoje, assim, a gente tem uma amizade desde os 8 anos de idade. Várias vezes na nossa vida a gente brigou por causa de menininhos que as duas queriam, assim, aí os meninos, né, na adolescência, vai lá dar em cima de todas, aí a gente brigava entre a gente, não, porque eu que tenho que ficar com ele, porque eu cheguei primeiro, porque eu vi primeiro, não sei lá. E aí, você fica pensando, esses caras não estão mais na nossa vida. Nem sei onde tá mais, sei lá, tá... Não faz diferença nenhuma. E enquanto que a gente poderia ter perdido a amizade, como muitas meninas perdem, né? Porque a nossa vida é uma competição por homens, basicamente. A gente cresceu aí com a Disney falando que tem um príncipe encantado para todas as mulheres
Então a gente precisa, quando você acha, se você tem que agarrar, e se a sua amiga quiser, você briga com ela, né? E é uma coisa muito, assim, muito cristalizada na nossa sociedade que leva a gente a ficar botando defeitos nas outras mulheres, que depois é a mesma coisa que tomar veneno, né? Sim. Você toma veneno querendo que o outro morra, assim. Porque você tá falando dela uma coisa que, a partir do momento que você fala, nossa, que peito caído, quando o seu peito cair, você vai olhar pra você e vai falar, putz, ferrou. Porque se ela não pode, você, pra ser perfeita, também não pode. Sim. Então é isso, é um veneno que a gente toma querendo que os outros morram. E eu acho que é uma coisa que a gente ainda tem muito caminho, mas já estamos começando a falar disso, estamos começando a discutir. Eu acho que é uma coisa que muita gente não percebeu. Eu lembro que quando eu falei disso no Stories, muita gente me escreveu falando, olha, é verdade, eu já tive um namorado que me comparava com a minha amiga, eu já tive um namorado... Me escreveram falando que o namorado comparou com a irmã na frente da família. Então você vai vendo que toda a sociedade está construída para os homens se sentirem no direito de fazer isso e para as mulheres, e as mulheres ali desde criança achando que tem que competir por aquele homem lá. E de alguma forma vão alimentando isso, né? Eu acho que cada vez que ocorrem situações como aquela da Rihanna, das fotos da Rihanna, né? Que a maioria dos comentários que não foram bacanas eram comentários de mulheres. De mulheres, né? Então acho que... Daí a Yasmin Brunet também, teve uma vez que ela tava com decote, as meninas, pô, mas levanta esse peito, por que não sei o que lá? Então, eu acho que é um momento também que a gente tá vivenciando que, óbvio que são anos aí pela frente de falar muito sobre isso pra gente conseguir atingir muita gente, mas de começar a levar um pouco em conta, assim, cada vez que você aponta a uma mulher, esse dedo tá apontado pra você mesma. Exatamente. Né? Essa falta de compaixão consigo própria e com as outras mulheres, né? Cada vez que eu aponto que engordou, emagreceu, o peito caído, a bunda caída, seja o que for, né? A não adequação de alguma forma, eu tô falando da minha não adequação. Exatamente. E eu tô perdurando isso para as minhas filhas, para as minhas sobrinhas, né? Pra todo mundo que tá ao redor. Né? E a gente pode começar a fazer um trabalho de formiguinha para ajudar um pouco as pessoas a pensar nisso, assim, porque você vai ver que é muito fácil você cair numa situação, se juntou um pouco ali, 2 mulheres, 3 mulheres, já começa a falar, nossa, mas você viu que fulano engordou, porque fulano não sei o que, não, mas... Ou aquele papo de dieta, ou aquele papo da celulite, enfim. E nessas situações eu acho que a gente pode, claro, com muito carinho, com respeito com as pessoas que estão, enfim, sem ficar criando briga com todo mundo, mas puxar esse assunto, sabe? Gente, mas será, sabe? Importa tanto, assim, minha irmã me mandou hoje um texto de 2012, uma matéria dos sites de fofoca da vida, falando assim, veja as famosas que passaram vergonha na praia esse ano. E aí era uma galeria de fotos de famosas com celulite. E aí os comentários das mulheres falando, nossa, que coisa horrível, eu tenho, mas ela tem mais. Ou então quando vê uma mulher, uma famosa que tinha um corpão, assim, sei lá, bem, né, no padrão. Percentual de gordura barra. E aí quando engorda e a pessoa fala, agora eu também posso comer carboidrato, então. Você já viu essa? Já. Poxa, que triste. Você sempre pôde, né? Que triste que você poder comer um pão dependa da Rihanna engordar, sabe? Porque, poxa, gente... Mas é uma coisa que a gente cresce nessa mecânica e é difícil, mas falando disso e com um pouquinho de consciência e um pouquinho de irmandade também, né? Porque no final das contas, as únicas que perdem com isso somos nós mesmas, né? Que estamos sempre separadas, sempre desconectadas e sofrendo caladas e sozinhas a mesma coisa, todas. A gente vai conseguindo fazer com que as pessoas... Pelo menos tenham vergonha de ficar comentando essas coisas na frente dos outros, né? Enfim. Eu acho que se minimamente a gente conseguir criar um pensamento de crítica, né? Acho que a primeira coisa da pessoa poder falar e começar a se questionar assim, será que isso é necessário? Né? Eu preciso, de alguma forma, destruir a imagem do outro para que a minha possa ser um pouco melhor? Sim. Né? E lembrar que às vezes o processo pode ser inverso. Né? Exatamente. É aquela velha história de não fazer com o amiguinho o que a gente não queria que fizessem com a gente, né? Exato. E é tão simples, né? Mas tão difícil, né? Parece de fazer. Mas eu acho que a gente, aqui já falando, quantas aí, ó, já tem muita gente aí escutando a gente. Então vamos levar essa coisa pra frente aí. Tem gente de Portugal aqui. Parar de falar do corpo das outras mulheres, parar de falar tanto sobre dieta, tentar parar de falar o tempo inteiro sobre o corpo e trazer outros assuntos, né?
trazer, de repente, até assuntos que sejam mais construtivos. Por exemplo, falar sobre autocompaixão. Dá uma dica. Em vez de você falar de uma fofoca de corpo com uma amiga, dá uma dica pra... Pergunta se ela tá bem, se ela tá se sentindo bem, se ela tá feliz, sabe? A gente se preocupa muito pouco, por isso acontece, né? A gente vê tantos casos aí que uma pessoa se suicida e a gente fica, caramba, mas encontrei com ela esses dias, passei por ela, não falei nada. A gente não olha muito pro outro, né? Setembro é o mês, inclusive, de conscientização a respeito e prevenção a respeito do suicídio, né? Exato. E dentro dos transtornos alimentares, a gente tem um número bem grande de suicídio também, como em outras doenças, mas é preocupante, né? Eu tive aqui, eu já escrevi sobre isso, vou escrever mais ainda, mas aos 19 anos eu cortei o pulso e por isso, porque tava nessa espiral de dor, achando que não tinha outra vida, que não ia, nunca mais tava num relacionamento abusivo, tava numa situação ali que parecia que nunca ia melhorar. E eu pensava isso, eu vou viver essa vida inteira mesmo, vomitando comida, essa vida terrível que eu não quero. E felizmente não aconteceu nada grave, né? Tô aqui, mas hoje eu vejo isso. Até esse último post que foi sobre o Setembro Amarelo foi falando isso, gente. A nossa vida não é só esse momento que tá aqui de dor, né? Sim. Ela é muito mais, ela pode ter muito mais se a gente conseguir pedir ajuda, porque basicamente é isso, só que sozinho não dá. Então você imagina, por exemplo, você tá uma pessoa que você não sabe, tá passando por uma depressão, tá se sentindo mal, que era o meu caso na escola, por exemplo, na adolescência. E aí eu tava com as glândulas de saliva bem inflamadas, assim, na escola, e tinha muitas meninas que ficavam tirando sarro de mim, me chamavam de Kiko, né, e ficavam ali fazendo um bullying, e essa foi uma das coisas que contribuiu pra eu me sentir muito mal. Então, essa é uma outra questão também, ficar apontando o corpo dos outros pra querer tirar um sarrinho, pra querer se sentir melhor, você não sabe até onde isso vai afetar aquela pessoa, como que ela tá passando na vida dela, né? Você não sabe a dor e o prazer, né, de estar na pele do outro. Exatamente. Né? E muitas vezes um comentário que pode parecer, entre muitas aspas, inofensivo, não é. Às vezes é o gatilho que precisava, sabe? A última gota num copo para acontecer algo que não é bacana, ou para piorar uma situação que já está vindo de anos, né? Nós somos responsáveis por tudo aquilo que a gente causa nos outros, né? Nós somos responsáveis pelas nossas ações, pelas nossas falas. Então, ter esse cuidado ao falar com o outro é estar cuidando de si próprio ao mesmo tempo. Principalmente quando você não diz ao outro aquilo que você não gostaria de escutar, né? Quando você não aponta no outro aquilo que você não gostaria de ser apontado. E às vezes as pessoas se esquecem disso e a brincadeira fica, é só uma brincadeira, mas não é. Inclusive, na verdade, eu acho até, não sei se você concorda comigo, que uma dessas pequenas coisas, né, a gente estava falando da aceitação e de fazer pequenas coisas que nos dão orgulho. Sim. Talvez esses pequenos veneninhos que a gente está acostumado a fazer, porque todo mundo faz, porque é normal, e o grupo das amigas faz, enfim, eu acho que são coisas que vão ficando ali dentro também como uma erva daninha dentro da gente mesmo, porque daí no fundo você sabe que você fez uma pessoa sofrer, que você tá... Eu não acho que no fundo a gente acha engraçado tirar sarro dos outros, então por mais que a gente não admita isso pra gente, eu acho que é uma coisa que acaba doendo até na gente mesmo, saber que a gente não tá sendo uma pessoa legal, né? Sim. E que isso pode ser feito de uma outra forma. Exatamente. Às vezes estender a mão é muito melhor do que apontar, do que Exatamente. tirar sarro, né? Exatamente. Indicar, olha, você já leu sobre isso, você já procurou sobre... dar essa ajuda, né? Isso é uma coisa que eu vejo muito nas seguidoras e os seguidores também da Miriam, né? Existe uma ajuda mútua, às vezes até aqui, por exemplo, na live, enquanto tá acontecendo, às vezes uma garota tá respondendo pra outra, que eu tô vendo as perguntas de vocês, as respostas. Gente, eu não tô vendo porque eu sou cega, tá? Mas eu não consigo ler tudo, no final a gente vai até abrir algumas perguntas, mas senão a gente não consegue seguir o tema aqui com vocês, mas assim, tem essa ajuda, sabe, de uma para outra, né? Às vezes nos comentários das fotos, né, já indicando, olha, ela já fez um post sobre isso, ela já falou sobre isso no Stories hoje. É uma comunidade, tem né? Uma comunidade, ou até de pacientes que eu tenho que fazem parte do Precisamos Falar, né, do grupo, e que uma das coisas que elas mais comentam, assim, nossa, o quanto que eu me senti acolhida, o quanto que é bom poder falar com pessoas que têm
uma dificuldade muito semelhante à minha de não se sentir só, não se sentir muito ET, né? Eu tenho um transtorno alimentar e não vejo que ninguém tem, até porque as pessoas não abrem muito isso. Vamos começar por aí. Um monte de gente tem, mas é uma coisa bastante escondida. Sim, nossa, pra mim, olha, eu convivi, começou aos 13. Na adolescência que eu fiquei mais doente, as pessoas perceberam, mas depois, até os 26, quando eu comecei a falar, que eu comecei a me curar, acho que estava com 27, 28, muita gente da minha família me escreveu falando, como assim? Eu achei que já tinha acabado isso há muito tempo. É uma vida dupla fácil de levar, né? Sim, sim. Porque ninguém vê. É tudo sempre muito, faz parte, né, do transtorno. Não ser feito na frente de ninguém. Mas então, fica aí essa reflexão, né? A gente pode começar a transformar essa mecânica entre as mulheres, né? De talvez tentar pensar que que aquela menina lá, que sei lá, que você fica com raiva, por quê, né? Primeiro, uma coisa importante, de onde tá vindo? Tem alguém aí que tá quase comparando vocês? Tem alguém que tá fazendo joguinho, né? Algum outro personagem aí no meio que tá fazendo joguinho? Porque isso acontece, né? A gente veio, já teve até marido que me escreveu falando, olha, obrigada, eu comecei a pensar melhor e eu percebi que eu ficava comparando minha mulher e eu achava que era uma piada, mas isso pra ela poderia machucar. Então, é legal até levar essa questão pros homens, assim, leva pro seu namorado, se ele é uma pessoa que fica falando, por que você não tem o peito assim, o peito assado, por que você não tem o corpo assim assado? Leva essa questão pra ele, se comunica, fala, olha, eu não gosto que você me fale isso, por que você faz isso? Exatamente. A gente tem um problema, o problema mais básico nosso é o diálogo, né? Você olha pra quem eu tô falando aqui, mas eu vejo que às vezes falta uma coisa básica de ter uma comunicação, de falar o que você tá sentindo, sabe? Comunicar, não ficar engolindo aquilo achando que é normal. Não é normal, né? O normal é ter uma relação onde você se sente confortável como você é e você sente que o outro te ama como você é, né? E não que você precisa mudar e virar outra pessoa às vezes literalmente, né? Tem que ser igual aquela lá pra ser digna de estar nessa relação. E até mesmo quando a gente fala de não ser uma outra pessoa, até de poder entender de qual é a sua beleza, né? A gente tava falando, até o post que a Miriam soltou agora há pouco, acho que vai muito de encontro a isso, do quanto que a gente entende muito beleza só por essa questão corporal, né? Então o belo, ele tá num tamanho de quadril X, no tamanho de bumbum Y, no percentual de gordura e por aí vai. E que vai muito além disso, né? Essa beleza, ela tem a ver com aquilo que você procura para sua vida, para você, né? Disso que te acrescenta, né? É a beleza de um sorriso, é a beleza do bom humor. Exato. Tem coisa pior do que você ver uma mulher linda, mas que ela não tem essa empatia, né? Ela não traz um sorriso no rosto, aquela coisa fechada. Aquela coisa que a gente tava falando, a gente tava comentando aqui antes, pessoal, vocês duvidam, todo mundo já viu, né? Aquela pessoa maravilhosa fisicamente, que você fala, gente, que pessoa linda, parece que foi assim... Esculpida. Exatamente, mas aí se você descobre que essa pessoa faz bullying com os outros, sei lá, é cruel, que essa pessoa é, sei lá, mentirosa, que essa pessoa sei lá, que ela tem alguma característica dessa, assim, alguma maldade, alguma coisa assim, essa pessoa passa a ser feia, não é? Assim, às vezes tem muita gente bonita que você fala, nossa, mas essa pessoa já fez aquilo lá, e você parece que não vê beleza. Enquanto o contrário também é verdade. Às vezes uma pessoa que fisicamente não é aquele padrão maravilhoso, mas ela tem uma combinação de coisas ali, um jeito, um sorriso, um jeito de dar risada, um jeito de conversar. Essa beleza, ela vem. Sei lá, um brilho assim de dentro, né, que é muito mais bonito do que... Então é isso, essa beleza física a gente fica muito apegado por causa dessa coisa da imagem, né? Da revista, a imagem do artista, sempre aquela coisa congelada. Mas e na vida real? Será que você pegar aquela beleza da foto congelada do artista que você ama e trouxer a pessoa inteira pra vida real, será que continua sendo bonita? Sim, da mesma forma. A gente até brincou com aquela frase da avó, né? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento, né? Queira ou não queira, assim, o que essa pessoa nutre, além do corpo? Porque eu vejo, é muito louco, assim, as meninas me mandam, tanto meninas do grupo quanto aqui, às vezes me mandam os comentários assim, não, porque eu tô horrível, porque eu me odeio, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu entro no perfil da pessoa, a pessoa é linda, tá assim, tá lá numa foto com a família sorrindo, tá tipo brilhando assim, eu falo, gente, sabe, a gente que olha de fora, assim, esse é o nosso problema, né? A gente olha tanto pra gente que a gente se acostuma
E aí se apega nessas coisinhas minúsculas e a gente não tem noção de quem a gente realmente é pros outros. Sim. Né? Quando o impacto que a gente tem, assim, nos outros. Uhum. Então, pessoal, é legal pensar nisso também, assim. Você não é só essa imagem congelada que você vê na foto ou mesmo a imagem que você vê no espelho. Tem um monte de coisa que você tá acostumado e que você nem percebe que as pessoas veem em você. E principalmente essa coisa de estar feliz. A felicidade é muito bonita, né? Quando você ela transborda, né? Exato, quando você tá tranquilo, quando você tá feliz, quando você tá confortável com você, é muito difícil alguém parecer feio, assim, Sim. né? Dá vontade de ficar perto. Dá vontade de ficar perto. E outra, é algo que eu brinquei que transborda no olhar, na fala, na gentileza, em tudo. Né? É uma beleza que ela não vem desse corpo estruturado, né? Do corpo físico, né? Mas é da forma como você se coloca frente às pessoas, frente ao mundo. O que é que você faz, né? Como é que você se mostra? Né? Vai muito além do corpo. O corpo é fácil de ver. E tudo, né, Lu? Quais são os seus sonhos? O que você planeja? Sim. Projeto Vidão, né? Projeto Vidão, exatamente. A primeira vez que eu pensei esse nome foi meio dormindo assim de manhã e eu falei, gente, mas é isso, porque isso veio do meu processo do ano passado, era abril mais ou menos, eu tava pensando nisso. Quando eu tava lá, lembra, a gente já falou da última vez, da viagem que eu fiz com meu namorado, que eu fui um inferno, assim, porque brigava com ele, cada vez que eu via uma menina bonita eu brigava com ele, coitado, ele nem viu, às vezes eu brigava com ele. E aí, queria comer comida, então eu brigava com ele porque eu queria comer essa comida, só treta. E aí, quando eu voltei, eu falei, gente, é isso, esse corpo aqui, a vida que veio com esse corpo me deixou uma pessoa pior, eu não quero ser essa pessoa. O que eu vou fazer? E aí, comecei a pensar, o que eu quero no final da minha vida, assim, o que eu quero ter construído? Eu quero só isso? Se eu passar a vida inteira me preocupando em quanta gordura eu vou ter, que vida triste, eu vou chegar no final arrependidíssima, assim. Então, pensar em perspectiva, assim, né? Pensar que a sua vida a longo prazo, né? Exatamente, também ajuda a gente a ficar mais bonita, porque vai te ajudar a descobrir o que você quer, quem é você. Muito além do que, né, academia, marmita. Sim. E até de entender qual é o preço que essa vida custa. E que às vezes é um preço que não vale a pena, né? Se custa a sua paz, se custa a sua saúde física ou mental, já é alto demais esse preço. Exatamente. Eu acho que foi justamente por isso que você passou, né? Começou a ser um preço alto demais. Física e psicologicamente. Exato. Porque não é que eu não gostava do corpo, né? Porque hoje, às vezes as pessoas falam, nossa, mas como você gostava daquele corpo, agora você não gosta mais? Não é que eu não gosto daquele corpo, é que é isso, não valia a pena. Não valia a pena tudo que eu tava sendo, o que tava acontecendo pra ter aquele corpo lá. E um exercício legal que eu vi esses dias, não me lembro onde eu vi, mas era assim, o que você tenta pensar no que você faria, o que você estaria fazendo agora se você já estivesse com o corpo que você queria. Se seu corpo fosse exatamente do jeito que você queria, o que você estaria fazendo da sua vida? O que seria importante? E o que você muitas vezes vai perceber é que o corpo que você tem hoje não te impede de fazer nada. Pois é. Né? Eu sei que às vezes quando a gente fala isso pode parecer para algumas meninas ou para algumas pessoas que estão aqui algo muito longe, né? Tipo, nossa, quase inalcançável, mas é um processo, né? São esses pequenos questionamentos do dia a dia, óbvio que o trabalho de fazer uma boa terapia faz toda a diferença, né? Procurar ajuda de maneira geral, né? No que for possível e de maneira geral. Mas são nessas pequenas perguntas, quando você se questiona assim, o que hoje me impede? Né? A falta desse corpo, não ter atingido esse corpo, o que me impede? Essa é uma pequena maneira de começar a entender o quanto que esse corpo ele não é prioritário, né? Ele só é uma ferramenta. Exatamente. Né? A forma, o que você faz com esse corpo faz toda a diferença. Você pode não fazer absolutamente nada, e eu já vi isso acontecer com muitas pacientes que conseguiram chegar nesse ideal de corpo e a vida estagna ali porque não é sustentável, você não consegue manter. Para manter é um preço tão alto, física e psicologicamente, que para de ter vida, né? Eu costumo dizer que assim, levar a marmita na festa de aniversário do seu filho, isso é só um exemplo, precisa se questionar se realmente vale a pena. Talvez se você tiver um objetivo, especificamente, né? E valer a pena, ok, mas a grande maioria das pessoas que tem uma vida normal,
que não é um fisiculturista, não é garota biquíni e tal, será que vale a pena? Né? Não comer a coxinha da festa do seu filho ou brigadeiro? Não, isso acontecia muito comigo, por exemplo. E aí, na verdade, olha que louco, a gente começa. Quanto tempo tem, Ivan? Só pra 15. Ah, tá. A gente às vezes acaba começando a fazer isso com as outras pessoas sem querer. Uhum. Olha que coisa. Que eu fiz, que tristeza. Eu lembro disso, fico triste. Nem é por mim, é pelo meu namorado. Ele tem ele é argentino, né? Então a gente vai pra lá a cada 4, 5 meses pra ele visitar a família. E aí tem as coisas de lá que ele tem saudade de comer. E todas as coisas que ele tem saudade, adivinha o que é, né? Factura lá, que é as bombas de doce de leite, não sei o que lá, um monte de coisa com doce de leite, creme. E uma bolachinha, assim, que ele gosta lá, que é puro açúcar e tal. E eu me lembro de infernizar a vida dele, coitado, na época que eu tava ortorexica, porque eu falava, que horror tudo isso que você come quando vem pra cá. E eu lembro que ele começou a parar de comer. E aí hoje, quando eu lembro disso, eu lembro até o dia que ele pegou, a mãe dele deu uma bolachinha dessa aí que ele gostava, falou, filho, toma aí. Ele pegou a embalagem, leu e falou assim, começa com açúcar, né? E aí ele deixou de lado e não comeu. E hoje eu olho isso e falo, gente, que bruxa eu, né? Porque o coitado vai 3 vezes por ano pra visitar a família, né? A oportunidade que ele tem de matar a saudade, né? É uma coisa emocional. Uma referência familiar. Exatamente, que seja. Então, foi implantado ali na cabeça, ainda bem que deu pra voltar, né? Ali com ele. De que não pode, né? De que não podia. Exatamente, mas é isso, gente. Tipo, uma lembrança gostosa da infância, uma coisa que você não faz quase nunca. E se você tem uma pressão de outra pessoa, mesmo que não seja a sua pressão, você pode acabar chegando nesse lugar de, né? É triste, é tristeza, não vai acontecer nada. É um momento, é uma lembrança. Sim. Um momento gostoso que não vai te dar diabetes, entendeu? Que eu acho que entra também muito nessa reflexão, não só dos corpos, mas de também poder entender qual é a sua relação com a comida, né? A comida, ela vai muito além de só nutrir esse corpo. Nutrir é uma das funções da comida, mas você tem a questão afetiva, você tem a questão social. Comer é um ato político, né? Ela se manifesta de tantas formas, né? E uma das principais características dentro do transtorno alimentar é que a comida, ela ocupa um espaço que não é dela. Exatamente, né? E colocar a comida de volta ao espaço dela é um processo, às vezes, demorado, né? Mas que envolve uma reflexão muito forte de cada pessoa, de que, assim, comida é comida, ela serve para nutrir sentimentos, sim, mas não só isso. Para celebrar, sim, mas não só isso. Para trazer prazer, sim, mas não só isso. Para nutrir, sim, mas não só isso também. Né? Então, assim, comer só para nutrir um corpo com percentual de gordura de 14%, 10%, é nutrir só com macronutrientes, né? Não tem afetividade, não tem emoção. O quanto que o cozinhar, por exemplo, quando a gente o liga à comida, é de extrema importância. Sabe um exemplo, uma coisa que pra mim foi maravilhoso poder voltar a fazer? Comer a comida da minha avó, das duas avós. Isso, olha, e olha só que coisa, né? Porque a minha infância inteira, né? Eu, enfim, passava férias na casa de uma, da outra, a gente sempre foi muito próxima, tenho os meus 4 avós vivos até hoje. E aí, nessa fase toda, nossa, foram muitos anos de falar não pras minhas avós, não pros bolinhos, não pro café que já vem com açúcar, não pros chazinhos. E aí, elas sempre ficavam muito chateadas. Porque é a forma delas de dar carinho. Sim, comida é uma forma de carinho, cozinhar é uma forma de carinho. A minha avó adora reunir a família. Uma avó gosta mais de chá da tarde, a outra avó gosta mais do almoção com a família. E aí chegar, né, tá lá e falar, não, vó, não quero, era aquela coisa, ela não saía de perto de mim, ficava, fia, mas nem um pouquinho, fia. Aí ela saía um pouquinho e voltava, fia, mas nem um pouquinho. Não, vó, não. Então, agora, nas últimas... Esse ano foi... Eu até fiz um post no Instagram falando isso. Que eu fui e falei com a minha avó, acabou, não tem mais problema. Então, pra mim é um puta prazer poder me reunir com a minha família e falar, olha, vó, tá uma delícia essa bolachinha aqui, tá uma delícia, obrigada. Porque não sou só eu, não é a comida, é tudo isso. É a minha relação com meus avós, né? A Marcela Cotai, da Ambulim, você conhece ela, né? Ela... na palestra dela falou uma coisa muito bonita que é sobre o primeiro pedaço de bolo, né? Que ela falou, antes o primeiro pedaço de bolo representava o quê? Eu tô te dando
tudo, eu tô te dando meu carinho, você é a minha pessoa preferida, eu tô te escolhendo pra te dar o primeiro pedaço. Todo o meu afeto aqui. Todo o meu afeto. E hoje em dia é capaz da pessoa receber o primeiro pedaço e falar, não, É que eu passa não pra como frente. glúten. É que eu não como glúten. Ó, eu agradeço seu amor, mas passa ele pra frente. Eu tô de Não, né, dieta. gente? É chato, né? A gente perdeu até essa noção, né? Parece normal você receber esse primeiro pedaço do bolo que tá tão recheado de afeto e dizer, desculpa, mas eu tô sem comer glúten. Exatamente. Então, assim, olha, a gente vai perdendo. Se eu fizer isso, a pessoa me negar meu primeiro pedaço de bolo, eu vou rever toda a nossa relação. Intimamente, né? Tem que rever todos os pontos. Então, assim, a gente tá brincando com isso, mas é algo muito sério. A gente começou a achar normal ir numa festa e não comer um pedaço de bolo, como se aquilo fosse fazer o maior mal do mundo. Né? Claro que tem todo um contexto e tudo mais, mas assim, será que vale a pena toda essa restrição? As meninas escreveram aqui que é um jargão, restrição gera compulsão, é uma realidade. Gera compulsões cada vez piores. Sim. Né? Elas vão, é muito interessante de observar o quanto que elas vão piorando exponencialmente. É porque, na verdade, o que eu vi no meu processo, a restrição não gera só compulsão, ela gera um medo da comida, ela gera a bola de neve só aumenta. Então, porque rebote, porque eu sempre conto que a minha compulsão começou depois que eu comecei a vomitar. Eu não tinha nenhum problema, assim, eu não exagerava com a comida. Eu tinha engordado 2 quilos, eu tava com 46 quilos. E aí eu comecei a querer emagrecer, sei lá por quê, porque pesava 46 quilos, né? Mas era isso, foi esses 2 quilinhos por ter uma balança em casa, percebi. E aí, depois que eu comecei a vomitar, eu comecei a pensar, bom, mas já que eu vou vomitar, então agora eu vou comer tudo que eu quero. E aí começou a desenvolver a compulsão. E aí eu pensava, então, já que eu posso fazer isso, comer tudo que eu quero e depois vomitar, por que que eu vou comer chocolate sem ser pra vomitar? Então, nunca mais eu me permiti comer chocolate sem ser pra vomitar. E a partir do momento que você define isso, acabou. Porque você tá falando isso com tanta força, com tanta emoção pro seu cérebro, que você não vai conseguir. Então, o nosso processo de voltar, o que a nutrição comportamental faz com a gente, né? Por isso que eu sempre falo... é muito importante. Exatamente. É retomar essa ligação com comida. Isso, essa coisa de que você pode comer. Você não precisa comer só se você for vomitar o chocolate. Você pode comer. Inclusive, você comer esse chocolate vai te impedir de ter essa vontade louca de comer 10 barras de chocolate, né? Mas aí você vê que é isso. É um processo que a gente tem que enfiar um caninho aí e parar uma roda. Não é fácil, porque... Vai soltar o caninho, vai sair aí, vai ter... O povo pensa que é assim, ó, vamos começar que você tá na cadeira terapeuta, meu processo vai ser assim, ó. Não, vai descer e aí faz parte do processo entender que recair faz parte mesmo. E é assim que aprende a seguir. Exatamente. Porque na vida é assim, a gente não tá o tempo inteiro só em ascensão, a gente tem essas quedas, tem que saber lidar com elas. Com tudo, né? Exatamente. E pensar nisso, pensar que, olha, já que eu recaí, então, o que significa travar a rodinha? É você falar, ó, então, paciência, aconteceu, vou continuar me alimentando normalmente, em vez de voltar pro processo e falar, bom, agora eu tive uma recaída, então eu vou fazer só uma restriçãozinha aqui, porque daí, de novo, você já entra na mecânica. E essa mecânica a gente tem que sair. Quer buscar saúde. Né? A Miriam falou uma coisa agora, né, de que é possível, e é uma frase que eu uso muito aqui no consultório, Miriam. Não é fácil, mas é possível. Não é fácil. Mas você tem que ter acreditar que é possível, porque realmente é, né? Mas tem todo um processo, tem todo um caminho, né? Não adianta achar que é no estalar de dedos você vai olhar o seu corpo e vai achar ele o maior, né? O mais lindo do mundo. Não adianta achar que é sozinha, né? Porque isso é uma coisa que me perguntam muito. Ai, Miriam, mas eu preciso ir pra terapia? Eu preciso ter algum profissional me acompanhando? Se eu tomar só o remédio aqui e ficar só tomando remédio, não melhora? Não, né? Até outro dia eu falei disso e uma pessoa comentou no post falando, mas não tira a importância do remédio. Eu falei, gente, nunca, jamais tira a importância do remédio. Mas o remédio sozinho, ele não vai entrar na sua cabeça e fazer mágica. Ele vai fazer você se sentir melhor, vai regular ali hormônios de bem-estar. E não são todos os casos de transtorno alimentar que entram com medicação, depende da avaliação do psiquiatra, né? Exatamente. Conjuntamente, normalmente, com o psicólogo que atende. Então, tem variáveis aí que precisam ser levadas em conta. Então, não é sempre e nem é nunca.
Depende. Pois é. Em alguns casos necessários, em outros Eu, não. por exemplo, já precisei e depois não precisei. Assim, quando eu tinha 16 anos, eu saí da depressão com remédio, foi ótimo, assim, porque eu lembro da sensação de acordar e ter vontade de viver, assim, que eu não queria mais sair da cama. E da última vez, não, eu não tomei nada, foi só com alimentação, exercício, a terapia, que o meu humor foi melhorando. Mas Momentos diferentes de vida, né? exatamente. Mas é importantíssimo entender que um grupo de apoio não vai te ajudar. Assim, claro, vai te ajudar a passar pelo processo, a ter força, a ter pessoas com quem compartilhar. Mas o seu processo sozinha de fuçar na sua história, exatamente, precisa de um acompanhamento sim, tá, pessoal? Então, não, vamos, a gente se fala pelo perfil, a gente se fala pelo grupo, mas procurem um profissional, porque sozinha é muito difícil. O que vocês precisarem de ajuda, podem entrar no meu perfil também, no que eu puder ajudar, de indicar em outros estados e tudo mais. A gente tem um grupo bem bacana com profissionais de nutrição comportamental, onde a gente consegue, às vezes, procurar ajuda nos lugares mais longínquos. Eu consegui semana passada para o Maranhão, por exemplo. Então, olha assim, que legal. de uma cidade pequenininha no Maranhão. Então, a gente consegue cada vez mais espalhar essa rede e ajudar o maior número de pessoas possível. Exatamente. Né? Até é bom falar, né, já que a gente tá falando disso, pra quem fala que não tem condições, né, que é difícil realmente, né, as faculdades que têm curso de psicologia normalmente oferecem, todas oferecem, todas, né? é obrigatório. Na faculdade de psicologia, no 4º e no 5º ano, os alunos são obrigados a atender. Então, todas as faculdades de psicologia, elas têm a clínica psicológica, basta você ir, se inscrever. Claro, às vezes a fila de espera pode ser um pouquinho maior, mas é só aguardar. Até o atendimento psiquiátrico nas clínicas de psicologia também é feito. Normalmente é um psiquiatra que fica ali à disposição para poder avaliar os casos no grau de seriedade, para poder encaminhar, às vezes até para outros locais que não seja a clínica psicológica da faculdade. Então, se você não tem condições, procure uma clínica psicológica. Tá dando aqui 1 minuto e 40 para desligar totalmente, precisamos nos... Só antes de eu terminar, eu vou falar só do... Também quem quiser procurar a Genta e o CEPAM, que são grupos que atendem também, fazem atendimento social, ou pelo próprio SUS, que também é demorado, mas tem... Mas tem um atendimento para todos vocês. Certo? Tá bom? Beijo, pessoal. Miriam. Obrigada, Van. De novo, logo estaremos de volta. A gente vai deixar essa live, vai ficar aí 24 horas para quem quiser ver depois. E foi um prazer. Depois vai pro YouTube no meu canal, Vanessa Tomazini, depois no da No minha meu, também, assim que ela conseguir. Tá bom? Um beijo pra vocês. Pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.